do campo aí. Marcelo Madalosso, controle de doenças, ferrugem asiática, essas coisas todas aí, que preocupam demais o produtor rural brasileiro, Marcelo. Esse, na verdade, é um início de safra onde já estamos em alguns locais do país já adiantado na safra, né? Em especial o produtor aí, o Valdir, falando lá perto de Campo Mourão, Londrina, lá onde eu não estive lá essa semana, mas estive na região mais sul do Paraná, ali nas regiões mais altas, ali na Colônia Vitória, ali na Mangueirinha, em regiões Palmas, onde os plantios são mais atrasados lá, e isso envolve uma preocupação maior, né? E o produtor, ele já aprendeu, já se conscientizou que plantios mais atrasados, quando a gente pensa em ferrugem asiática, são pontos a levar em consideração, porque eu vou expor a minha soja mais dentro da pressão de ferrugem, né? E aí nós temos um cenário, vamos dizer assim, um cenário Brasil, né? Onde nós temos uma presença não somente da ferrugem asiática, que é importantíssima a ferrugem asiática, mas as outras doenças têm tomado muito conta da lavoura, especialmente a antracnose, né? Cercospora, quicuxa, aquela que mancha Marcelo, o grão. Deixa eu te fazer um questionamento mais básico, mais simples assim, por exemplo, até para leigos que não entendem muito, que não fazem parte da produção. Por exemplo, a ferrugem asiática que aparece na lavoura do produtor, que prejuízo ela traz? O produtor sabe, Marcelo, o produtor conhece tudo, mas é importante reforçar, e as pessoas que não saibam, e os estudantes que estão aprendendo também sabem. O que uma ferrugem asiática, quando surge numa lavoura, ela pode prejudicar no rendimento dessa lavoura, Marcelo? Essa pergunta é importante e a gente não pode deixar isso de lado, especialmente no ano passado tivemos uma pressão menor de ferrugem. O produtor não pode entrar nessa ilusão de que esse ano teremos também essa pressão menor pela condição de clima, que este ano já não é a mesma do ano passado. E o objetivo da ferrugem é derrubar a folha da soja o mais rápido possível. Então, uma planta de soja sem folha é uma planta de soja. Assim, e se não tem grão, não tem dinheiro no bolso. A conversa é bem direta e bem simples. O objetivo da ferrugem, justamente, é manter a sua doença avançando. E uma coisa importante é quando o produtor vai na sua lavoura e encontra, vamos chamar aí, como se fosse a primeira pústula de ferrugem visual, quando o produtor enxerga a ferrugem na sua lavoura, é importante que ele saiba que faz no mínimo 7 dias ou 10 dias que a ferrugem já está ali. Quando a gente está entrando na lavoura e eu vejo visualmente, né, essa ferrugem, ela já está na lavoura. Então, o produtor já está sentindo 7 a 10 dias atrás o prejuízo da lavoura. E quanto mais cedo entra essa ferrugem, pior é. Porque uma coisa é importante de se dizer, Marcelo, que é o seguinte: o produtor hoje, na média dos produtores, já tem com 2 a 3 aplicações já definidas na sua lavoura, no mínimo. E o que acontece? Eu, produtor rural, já paguei pelo meu fungicida, ou seja, o fungicida já é meu. Só que o funcionamento do fungicida depende de mim, produtor rural, a hora que eu vou colocar esse fungicida na lavoura. Cada vez que a gente espera mais um pouco para entrar com a primeira aplicação, eu começo a perder dinheiro, porque o fungicida começa a funcionar menos, porque a ferrugem já está instalada. E o prejuízo... Essa ferrugem, ela tem o foco de derrubar a folha da planta? Exatamente, derrubar a folha da planta e o fungo se multiplica. Ele derruba a folha e o fungo se multiplica. E aí fica difícil as outras aplicações, Marcelo, hein? Sem dúvida, por isso que hoje o fundamental de um programa de controle do uso de fungicidas do produtor, ele passa da assertividade da primeira aplicação. Por isso que os colegas aí que estão na escuta, que já escutaram em treinamentos ou palestras ou reuniões por aí afora que eu ando, a primeira aplicação, aquela no fechamento das entrelinhas ali, é a última chance que o produtor tem de botar o produto na parte de baixo, no bacheiro da lavoura, em concentração adequada, porque depois não terás mais como fazer isso aí. E aí todas as aplicações de fungicida que se darão em janeiro ou fevereiro dependerão dessa primeira aplicação. Então, o programa de aplicações do produtor, e, de novo, já foi gasto dinheiro nesse fungicida. E o fungicida vai funcionar mais ou menos dependendo da hora que o produtor colocar na lavoura. A ferrugem asiática aparece mais, ela vem forte quando falta chuva ou quando tem excesso de chuva?
Essa pergunta aí, ela encaixa perfeitamente hoje, né, no cenário sul do país, onde nós estamos em algumas situações em estresse hídrico, e também no centro do país, onde atrasou o plantio da soja pelo estresse hídrico e agora chove sem parar. Então, a chuva é importante para fazer o inóculo da ferrugem se reproduzir, e o vento promove essa dispersão da doença. O que vai acontecer, Marcelo, agora a partir da semana que vem, onde teremos chuvas? A lavoura de soja que está em estresse hídrico, né? Vamos pegar do Paraná para baixo, e o Paraguai também se encaixa nisso aí. A partir dessa primeiras chuvas, a lavoura de soja, como ela está, entre aspas, travada pela seca, ela vai dar um pulo. E essa lavoura vai fechar linhas imediatamente, vai colocar um trifólio a cada 2 dias e meio, 3 dias. Então vai ser muito rápido. E o produtor que não estiver atento nesse momento, ele vai perder a primeira entrada da lavoura. E aí ele começa a ter perda no controle, porque não conseguiremos mais atingir a parte de baixo. E a doença começa por baixo, especialmente ferrugem, né? Pois é, aqui no Rio Grande do Sul, 3 focos de ferrugem asiática, não? Informados nós temos 4. 4? Só que é bom que você diga, esses focos, e é importante a gente falar o que está por trás do pano também, que esses focos informados são focos oficiais. E muitos dos focos que estão sendo encontrados hoje não são informados por receio do produtor ou da revenda ou da cooperativa da região, não quer informar o foco para não criar um alerta e depreciar a sua região. Então, como eu tenho focos hoje estabelecidos em todo o cenário de sul do país, à medida da chuva da semana que vem, a coisa muda de figura. O cenário que nós temos hoje de estresse hídrico e planta travada, ele vai mudar porque a planta vai dar um pulo, a ferrugem vai dar um pulo junto com a planta, e aí entramos para dentro do Natal, Ano Novo, Janeiro, e aí o produtor que não fez a sua aplicação, ele vai sofrer em todas elas. E aí uma coisa importante, Marcelo, que é o seguinte, o produtor tem essa aplicação comprada, depende dele. Quanto mais ele atrasa, pior é o funcionamento desse produto que ele já pagou. E um detalhe importante também é que, às vezes, a gente atrasa essa aplicação para tentar economizar e, no final, terminar com menos. Mas todo ano nunca acontece isso aí. Então, quantas aplicações é por lavoura, Marcelo, por safra? Nós temos uma média aí em torno de 3,5 aplicações, até 5 aplicações de fungicidas. E o engraçado é o seguinte, quanto mais tarde o produtor inicia, mais aplicações ele fará, porque o intervalo entre uma aplicação e outra, ele fica reduzido por justamente funcionar menos. Vou te dar alguns números aqui. Se o produtor entrar nesse momento mais adequado, ele pode ter um intervalo de aplicação entre 15 a 18 dias, dependendo da sua região e época de plantio. Cada vez que ele atrasa e entra com doença instalada, esse intervalo vai passar de 7 a 12 dias. Então, é uma ilusão a gente achar que atrasando a primeira aplicação, eu conseguirei terminar com menos aplicações no final. E vou terminar com mais aplicações, gastando mais fungicida, botando mais produto no ambiente e colhendo menos soja. Então, a gente precisa evitar e entrar precocemente na lavoura. E nós estamos falando muito de ferrugem, é importante, mas nós temos manchas fundamentais, Cercospora kikuchi, que mancha o grão, e antracnose. O produtor está vendo muito no campo isso, e hoje, Marcelo, a mensagem do fungicida é o seguinte, proteger a área verde da planta. Fungicida para funcionar, ele tem que chegar na folha verde. Fungicida chegando em cima da folha amarelada ou uma folha manchada com doença, o fungicida não funciona por uma questão elementar. É simplesmente porque o tecido está morrendo. Uma folha morta não absorve fungicida. Então, o dinheiro que eu gastei no meu fungicida, ele funciona menos porque a folha já morreu pela ação da doença que faz 1 semana, 2 semanas que está na folha. Então, veja como o investimento que eu já fiz, produtor rural, no fungicida, se eu jogar na folha verde, funciona bastante. Se eu jogar na folha amarela ou folha com a mancha, funciona menos da metade, no máximo 25%. E olha o retorno sobre o investimento em reais, que, vou fazer uma média aqui, uma aplicação de fungicida pode custar em torno de um saco 0,3, um saco e meio no máximo, e pode dar 10 sacos de retorno.
Uma conta dessa é fácil de fazer. E uma coisa que não se deve buscar no campo é aplicar em cima da doença instalada. Por quê? Porque o tecido da planta, a folha, está morta, está necrosada e o fungicida não é absorvido e não irá funcionar. Marcelo, fungicida aplicado quando a folha está verde da planta, folha da planta de soja verde, um fungicida aplicado, bem aplicado na hora certa, no dia certo, e ele traz um resultado aí muito grande ao produtor? É isso? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje a ferrugem asiática pode sair de perda no produtor de 10% a 15% até 90%. Quanto mais cedo entrar essa ferrugem, maior é o dano, porque como eu disse no início, o objetivo da doença da ferrugem asiática é se multiplicar e derrubar a folha da soja. Sem folha não tem grão. E aí o nosso foco do fungicida é tecido verde, folha verde, para proteger a folha. Fungicida na folha verde é folha protegida. O fungo chega, entra em contato com o fungicida que está na folha e morre. Esse é o fundamento do programa de aplicação do fungicida certo. Bom, deixa eu mandar um abraço para Barreiras, na Bahia, o Zeca Lipe. Alô, Zeca. Tem ferrugem asiática aí na região de Barreiras, Zeca? Apareceu alguma coisa por aí, algum foco de ferrugem asiática? Barreiras, Luiz Eduardo? Se tiver, nos informa aí, Zeca. Um abraço ao Zeca Lípio, lá em Barreiras, gaúcho, produzindo... acompanhando a voz do campo aí, produtor rural lá em Barreiras, na Bahia. Um abraço ao Ney Vieira, de Campos de Julho, Mato Grosso. Um abraço aí, que está ouvindo a voz do campo também lá em Campos de Julho, região de Sapezal, no Mato Grosso. Fora do Rio Grande, tu sabe algum foco da ferrugem asiática, Marcelo? Oficiais, né? Oficial, reforço, né? Que oficialmente nós temos 13 focos no Paraná. 2 focos em São Paulo e um foco no Triângulo Mineiro lá em Uberlândia mesmo. Então, esses focos oficiais, né, eles representam a importância da comunicação da ferrugem, porque, reforço, o produtor não precisa se preocupar e acreditar que a sua lavoura dentro das 4 linhas da cerca dele é um ponto isolado dentro do cenário reprodutivo, e isso vai fazer com que a doença se multiplique nesta área. Então, a doença chegando mais cedo nessas lavouras desprotegidas acaba comprometendo toda a região produtora de soja, porque uma coisa que a gente vai conversar daqui a pouquinho é a questão dos fungicidas, né, e a queda do funcionamento desses fungicidas e a necessidade que há de mistura de fungicidas para evitar a ferrugem se tornar resistente a todos eles. Porque uma mensagem importante, Marcelo, é o seguinte: nós não teremos moléculas novas, grupos químicos novos para controle de ferrugem até 2024, 2026. Vai ser o que está aí. O que temos aí é o que temos que saber como usar. Não teremos... O senhor pode perguntar para o seu amigo da BASF, da Bayer, da Singenta. Isso é uma previsão, é certo, que teremos um grupo químico para soja, uma molécula diferente para soja, daqui a 8 anos, 6, 7, 10 anos. Então, é muito tempo. O que tem para usar são esses grupos químicos aqui agora, e os multissítios, a morfolina, são grupos que vieram para a gente misturar nos produtos que temos aí, para melhorar a eficiência e evitar a resistência. Porque o problema, Marcelo, é grave. Os produtos estão em queda de funcionamento. O produtor aplicou o produto atrasado, em cima da doença, sem o uso do multissítio, sem o uso de uma morfolina misturada, ele vai induzir o processo de permanência da resistência do fungo no campo. E aí vai perder um produto que era para dar 80% de eficiência no produtor, que era para dar 15, 18 dias de doença, ele vai funcionar 50%, às vezes 45%, e o residual vai dar 7 dias. Imagina, Marcelo, o custo do produtor tendo que entrar semanalmente na lavoura, aplicando o produto semanalmente. Nós iremos aí para 10, 12 aplicações, sem falar no custo do diesel, né? Não estou nem entrando no diesel, mas olha o prejuízo, e isso passa da consciência do técnico, do agrônomo, do produtor, todas as pessoas envolvidas, que é entrar certo, entrar cedo, misturar produtos sítio específicos com multissítios, para fazer com que eu proteja os fungicidas por mais tempo. E reforço, nos próximos 7, 8, 10 anos não teremos moléculas novas, grupos químicos novos para mudar o patamar de controle. Você falou agora há pouco ali, Marcelo, recapitulando,
dos produtos que tem hoje no mercado, o potencial deles não é tudo aquilo, né, Marcelo? Como é que é essa questão aí? Porque isso é preocupante. Então, quando você fala isso, eu pensei, qual é a palavra que veio na minha mente? Prevenção. Por isso a importância do produtor estar prevenido lá no controle de doenças na lavoura, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. A missão do fungicida é proteger o tecido verde. Folha amarela, folha com doença, é um tecido que não se recupera mais. Fungicida, o senhor já gastou dinheiro, para ele funcionar, tem que colocar ele na prevenção, na proteção, e aí a importância do programa de aplicação. Por que o produtor tem na sua lavoura 3 aplicações, 4, às vezes 5? Qual é o fundamento disso? O fundamento de cada aplicação, vamos pegar um exemplo que o produtor vai entrar hoje na sua lavoura para fazer a primeira aplicação. Qual é a função dessa aplicação que ele está fazendo hoje? É proteger essa folha, deixar essa folha protegida para os próximos 15 dias. E essa aplicação de hoje, entregar uma folha protegida para os próximos 15 dias para a próxima aplicação. Soja hoje, é bom que a gente reforce e faça uma reflexão. Nós estamos numa região tropical do planeta e subtropical. Não existe lugar melhor para um fungo, para um inseto, para uma planta daninha e para uma soja se alimentar, se multiplicar e colonizar e tomar conta. Então, que esse nosso clima. Então, todo o fungo, a doença, a planta daninha, ela infesta muito rápido, muito agressivo. Então, a gente precisa se conscientizar disso, porque não existe lugar igual ao nosso. Então, a demanda de proteção da planta é muito intensa. E os fungicidas, e reforço, nenhum deles tem efeito para matar o fungo visual, aquela mancha, aquela pústula que o senhor está vendo, aquilo lá, o dano começou há 10 dias atrás. Então, não tem como a gente fazer enxergar isso aí chegando na lavoura, porque é um esporo microscópico, eu não consigo, mas eu sei, por exemplo, vou pegar o cenário do próprio Paraná, onde eu tive agora essa semana, eu tive ali na região mais alta de Palmas, ali, nas colônias da Agrária ali, e são regiões de 900 metros, 1.000 metros, regiões mais frias, portanto o produtor planta mais tarde porque o solo está mais frio e ele um trigo, uma cevada. Quando o produtor planta mais tarde, ele sabe que ele vai enfrentar muita ferrugem na sua soja e ele precisa aplicar cedo. Não tem como a gente acreditar hoje, né, e ficar rezando, né, porque vale a reza também, mas não vale jogar tudo, as culpas no pai lá de cima para fazer. Parte, né? Exatamente. Então, da onde vai sair soja? Da folha verde. E o fungicida tem que chegar nessa folha verde para ser absorvido e dar residual. E o produtor, e eu reforço mais uma vez, o senhor já gastou dinheiro pelo fungicida, então vamos colocar ele na hora certa para ele dar o retorno certo. O Zé Calipe, lá de Barreiras, na Bahia, dizendo que lá ainda não tem notícia de foco de ferrugem asiática ainda, né? Mas estão atentos, né? Monitorando. Bom dia, Marcelo e a Tom ligados que na Voz do Campo. Ótimo programa, estou sempre ouvindo a Voz do Campo. Parabéns. Abração da Maria Inês, de Arroio Grande, a região de Pelotas, radiodifusão, difusora de Arroio Grande, que está transmitindo a Voz do Campo. E também em Pelotas estamos ao vivo, um abraço à cidade de Pelotas, a região de Pelotas, Rádio Cultura de Pelotas transmitindo a Voz do Campo. Você pode ligar no rádio em Pelotas e acompanhar a Voz do Campo. Marcelo Madaloso, nós estamos aqui com o Marcelo. Marcelo é professor universitário, pesquisador, trabalhou no Instituto Fitos, no controle de doenças e também tecnologia de aplicação. Isto é o fungicida, as doenças, além da ferrugem asiática que nós falamos tanto, o que preocupa o Marcelo, pesquisador, com as lavouras brasileiras agora? A preocupação maior é o seguinte, é essa visão do que a gente não tem grupos químicos novos para vir para o controle de doença. Então, como a gente falou antes, o que tem para trabalhar é o que tem agora. Virão misturas diferentes, formulações diferentes do que já tem. E o outro ponto é o seguinte, nós estamos além da ferrugem da soja, doenças que causam manchas no tecido da folha, como antracnose, cercospora, septória e mancha-alvo.
Também não falamos muito na questão de mofo branco, onde acontece muito nas regiões de altitude. Então, eu sei, o produtor sabe, todo mundo sabe, ninguém gosta de aplicar produto na lavoura, ninguém gosta. Só que a gente tem que fazer porque é um processo inevitável. E só subiremos o teto produtivo com a proteção de folha mais cedo, porque todos nós queremos soja de alta produtividade. E uma coisa importante de ficar claro, soja de alta produtividade é uma soja que ela é, entre aspas, mais suscetível a doenças. Então as doenças, Marcelo, avançam muito mais drasticamente nessa soja mais produtiva. Então eu não consigo fazer com que a soja me dê 100 sacos por hectare sem fazer a proteção do seu tecido. E se o produtor conseguisse conversar um dia com a planta só, ele ia perguntar para a planta assim, o que tu precisa para me dar mais soja? A planta ia olhar para o produtor e ia dizer o seguinte, protege as minhas folhas, o resto é comigo. Então, essa talvez seja um ponto fundamental. Por que eu estou preocupado com isso? Porque se seguirmos fazendo aplicações com doença instalada, aplicações de sítio específico sozinho, aplicações em doses baixas, tem muita gente que quer dividir dose, fazer meia dose de produto, isso não se permite mais. Se continuarmos fazendo esse tipo de manejo, não misturarmos multissítio, morfolina, nós não chegaremos em 2025 sem coisa para trabalhar. Não chegaremos. A coisa é muito mais complicada do que parece. Uma pergunta, Marcelo. O que mais cresce? A resistência dessas doenças, dessas plantas daninhas, de ferrugem asiática e companhia limitada, a resistência delas que mais cresce? Ou é a capacidade dos produtos em combater esse mal que mais cresce? O que mais cresce, Marcelo? A eficiência do produto ela é uma só, vamos dizer assim, ela é uma só. O que muda é o fungo estar ali e recebeu esse fungicida. Então, o produto, a hora que você aplica o produto na lavoura, se não tem doença, a prevenção é maior e a morte dos fungos que chegarão é maior. Agora vamos pegar um cenário onde o senhor tem doença na lavoura e aí essa doença já está instalada. Quando o senhor aplica o produto errado, atrasado, meia dose, o que faz? Tu acaba matando os esporos, os indivíduos ali suscetíveis e sobra quem? Quem é que não morre? São os indivíduos que têm alguma carga de resistência. E quem é que vai se multiplicar? São os resistentes. Então, cada vez os resistentes se multiplicando, a minha lavoura fica difícil de controlar. E, por incrível que pareça, o produto, a culpa, vamos chamar de culpa, né? A culpa do produto é mínima. O problema foi da aplicação atrasada, porque eu reforço, eu mato os indivíduos, os esporos suscetíveis. Quem que não morre vai ficar na lavoura e vai se multiplicar. Então, na próxima semana, nas próximas 2 semanas, a doença que se instalará ali será filha dos indivíduos, dos esporos resistentes. E aí a sua aplicação começa a não funcionar. Poxa, por que não funcionou? Será que o produto enfraqueceu? Ficou ruim? Na verdade, não. O senhor matou os suscetíveis e os resistentes que sobraram. Thaís Iberville, Furian de Cruz Alta, que vende um resfriador e teteiras. Algum produtor de leite que está precisando aí, fale conosco aqui da Voz do Campo, que nós vamos dar o telefone. Um resfriador e teteiras, tá bem? Bom dia, Marcelo. Parabéns pelo programa. Pergunta ao Marcelo Madalosso se ele é a favor ou contra o vazio sanitário aqui no Rio Grande do Sul. Se for a favor, temos 150 mil hectares de soja safrinha. Claro que é percentual pequeno em relação à área de soja verão, que é mais de 4 milhões de hectares. Mas a área de milho vai diminuir, porque se planta milho e soja safrinha, quem vai plantar milho e depois plantar o quê? A pergunta do Sandro Cardinal, teu amigo aí, Marcelo. Bom dia, Sandro. Essa tua pergunta encaixa nesse cenário nosso aqui que entra Centro Missões, né, que pega uma região mais quente, né, geadas quando são fracas, a maioria dos anos não acontece essa geada, então o produtor, já mais nas missões ainda, esse plantio de milho está pegando, às vezes até final de julho, né? E principalmente agosto, entrando com esse plantio de soja ali no final de dezembro, início de janeiro. Primeiro ponto, vazio sanitário. Hoje, no país, apenas o Rio Grande do Sul não tem vazio sanitário. Isso é um ponto importante. Agora, vamos abordar só essa questão teórica, né? O vazio sanitário é importante para não termos
soja, né, hospedeiro, Ponte Verde, para esse cenário de ferrugem instalada. O Rio Grande do Sul é o último estado, justamente por o inverno fazer ou fazia o serviço de eliminar essa soja guaxa. Só que a gente sabe que sobra muita soja, mesmo embaixo de um trigo, embaixo de um azevém, embaixo de uma aveia. E se a gente vai no campo olhar, tem ferrugem nessa soja. Então, o vazio sanitário para esse cenário de soja guaxa não funciona, né? Porque a soja é fruto daquela colheita mal feita, colheita na correria, e aí fica a soja no chão. Agora, para plantio, e é uma tendência que se trabalha hoje, é calendarizar plantio, né? Concentrar o plantio em pequenas faixas, justamente para restringir a Ponte Verde. Agora, temos uma questão operacional, e vou te dizer assim, Sandro, o Rio Grande do Sul está caminhando para ter um vazio também. O que acontece com esse nosso centro Missões aqui? Que um pouco mais tarde, nós teremos que fazer uma frente muito forte para estender essa janela de plantio um pouco mais além de dezembro. Porque eu conheço produtores e consultores aqui de Santiago e Missões, que a lavoura dele plantada dia 5 de janeiro, que já seria uma lavoura tardia, ou vamos chamar de segunda safra, né? Não vamos chamar de safrinha, nessa segunda safra um pós-milho, muito mais caprichada e muito mais protegida, com produtos em mistura, com multissítio, aplicando cedo, intervalos curtos, dose certa, muito mais bem feita do que esses produtores que nós estamos encontrando ferrugem hoje em áreas plantadas em setembro. Então, quem é que está errado nesse cenário? Será que é o cara que planta dia 5 de janeiro e faz uma aplicação correta, bem monitorado, bem assistido por um agrônomo, por um técnico, e fazendo a aplicação certa? Ou o correto é esse cara que planta em setembro e não faz nenhuma aplicação? Isso é o que tem que se discutir hoje nessa questão de vazio. Não pode ser politicamente induzido isso daí e simplesmente proibir o plantio porque não se deve ter soja exposta. Agora, nós temos, e a maioria tem que fazer, quem trabalha com esse plantio tardio aí, esse plantio de segunda safra, vamos chamar assim, de pós-milho, esse cara tem que trabalhar com fungicidas em intervalos curtos, dose certa, não brincar com tecnologia de aplicação, que depois eu vou dar um último recado, a hora da gente encerrar. Aproveita e dá, Marcelo. Já aproveito agora, então. Aí. Então, é o seguinte, vou aproveitar esse encaixe. Mas deixa eu dizer uma coisa, o Marcelo vai passar a ser comentarista da Voz do Campo, participar mais frequente, viu? Até porque ele é nosso vizinho aqui, né? Exatamente. Então não dá todo, mas assim, hoje vamos deixar o povo querendo mais, viu, Marcelo? Não, sem dúvida, até porque é o seguinte, não tem como dar toda a informação, né? Porque cada safra surge uma coisa nova, é um produto que tem uma eficiência diferente, é a doença que se estabelece, é a planta, diferente, né? Uma planta que tem um cenário da seca, aplico ou não aplico, está chovendo, aplico ou não aplico, fechou a linha, tive que plantar mais tarde, plantei mais cedo, deu tombamento de planta. Por isso que a parte da lavoura e a soja desperta toda essa paixão aí, porque cada ano é diferente. E então, talvez o último recado seria o seguinte: produtor, tu tem que conhecer o teu pulverizador. Ah, mas eu já conheço. Não, tu não conhece. Simplesmente pelo seguinte, hoje o pulverizador, a hora que o senhor vai comprar, não é puxar para dentro de casa, encher o tanque e sair aplicando que nem tu faz com uma caminhonete que tu compra. Porque o pulverizador hoje, para baratear o custo do pulverizador, é usado peneiras, filtros de muito limitada vida útil, bicos, pontas de pulverização de muito limitada vida útil. Então, orifícios, pontas de bicos desgastados, prejudica toda a aplicação, então todo o seu dinheiro passa por dentro do pulverizador e não chega no alvo. Então esse é um ponto importante e vou estender isso aí para a mistura de tanque, né? Porque hoje eu estou focado muito em cima disso e está dando muito problema, e o problema, sabe o que é? Desconhecimento da agitação de dentro do tanque. Tem que conhecer, vou falar um pouco da linguagem do campo, o produtor que está dentro do trator, aí no pulverizador, me escutando, temos que conhecer a bomba
que está sendo usada no autopropelido. Bomba centrífuga, muito cuidado. O retorno para a agitação é 15 a 20% dessa bomba. Precisamos conhecer a vazão da bomba e a agitação tem que ser máxima. Quando misturarmos os produtos, e as misturas são cada vez mais complexas, mais misturas no mesmo tanque, precisamos manter a agitação máxima. O produto tem que ficar constantemente agitado e aplicar imediatamente. Então, bombas de pistão têm uma facilidade menor de entupimento. Bomba centrífuga vão ter mais problemas. Isso não é um problema do produto e nem um problema da bomba. É um problema da ordem de mistura e da agitação baixa. Então, um recado seria: vamos conhecer mais o pulverizador, porque as misturas cada vez serão mais complexas e as formulações também serão granuladas, pó e oleosas. E o risco da toxicidade vai aumentar. Então precisamos fazer o quê? Misturar correto, ordem correta, melhor momento da aplicação do dia, respeitar se a planta está em estresse hídrico, trabalhamos em horários com menos problemas, mas temos que cuidar porque, primeiro, nós não pararemos de aplicar produto. Segundo, é técnico. Acabou aquela lavoura do colono, como o Marcelo falou, que eu fazia de qualquer jeito. Hoje é muito técnico, cada dia surge um negócio novo, um produto diferente e tem coisa que não dá para misturar. E aí a coisa complica. Beleza. Bom, depois da virada do ano, Marcelo Madalosso, pesquisador, controle de doenças, tecnologia de aplicação, vai voltar ao programa para trazer todas as informações. Vai monitorar junto comigo e com a Voz do Campo as lavouras do Brasil. Olha a mensagem aqui, Marcelo. Bom dia, Marcelo. Tenho 2 netos gêmeos, o Gabriel e o Lucas, de 22 meses de idade. Pai gremista, mãe e avós colorados. Não sei quem eles vão seguir, mas eles já conhecem a terra, porco, vaca, peixe, milho, soja, bandeira do Brasil, cantam, entre outras coisas, ensinamos em casa que é o nosso dever de pai, avó e padrinho. Abraço do Ari Rec, avô dos gêmeos de Não Me Toque, lá na Rádio Séries, Não Me Toque, a capital nacional da agricultura de precisão aí. Um abraço ao Michel Pileco em Dom Pedrito, um abraço, Michel. Obrigado pela audiência. Marcelo, aqui é Humberto Gorski, técnico dos pivô da FOC. Estamos aqui na estância Guatambu com o Bruno arrumando um pivô. Aqui a seca é grande. Um abraço. O pessoal está ouvindo aí na 97.1 de Dom Pedrito e na Pop Rock Bagé, a Voz do Campo. É por toda parte o pessoal ligado na Voz do Campo aí. Um abraço, Michel. Pileco aí, Dom Pedrito também, baita programa. Que bom. Muito obrigado. Marcelo, obrigado pela tua vinda aqui, viu? Obrigado, Marcelo. Obrigado a toda a equipe da Voz do Campo aí. Parabéns mais uma vez. Não se cansa de receber parabéns em função dessa comunicação direta, né? E esse é um foco dessa minha nova fase agora, é fazer uma comunicação direta com o produtor, direta o resultado da pesquisa, vai para o campo e resolvendo o problema na hora que tem que resolver lá no cenário onde tem que acontecer. Olha aqui, ó. Bom dia, Marcelo. Parabéns pelo programa. Eu e meu esposo Pedro Moacir gostamos muito de ouvir todo sábado. Penso o mesmo que você. As escolas deveriam mostrar para seus alunos de onde vem a sua alimentação, principalmente as escolas aqui do interior. Não sei se você ficou sabendo que alguns dias atrás teve um protesto dos agricultores aqui na ponte do Puitã, Maçambará, para melhores estradas, para nossa safra. Mas não entendo por que todos os agricultores daqui não tiram essa camiseta. Você sabe que muitos ficaram bravos que não podiam passar para o município de Manoel Viana. Mas pelo Inter e pelo Grêmio todos compram briga, mas pela nossa agricultura muito pouco fazem. Um abraço, Marcelo. A Elisângela Oliveira, de Manoel Viana aí, e o esposo Pedro, um abraço a vocês aí. Tá bom? É bom nós mudando, nós refletirmos, pensarmos um pouquinho o que a gente faz pelo Grêmio, pelo Inter, e a gente não faz pelo Brasil e pela nossa família às vezes. Ah, Jesus amado. Vamos encerrando a Voz do Campo. E que o Grêmio seja campeão do mundo hoje. Vamos torcer pelo Grêmio certamente hoje. Um abraço a todos, a equipe A Voz do Campo, a Caroline, a Litieri, a Suzane, o Lucas, equipe jovem da Voz do Campo, fazendo acontecer no Brasil Agrícola. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Saudações gremistas. E é sábado que vem. Tchau.